fé como forma de vida. Continuando nosso estudo dos profetas menores, hoje falaremos sobre esse profeta Abacuque, sua forma peculiar, como ele escreve, diferente dos outros profetas, que apenas transmite ali o oráculo de Deus, ou seja, transmite a mensagem de Deus na função do profeta, que era o quê? Trazer de Deus e levar aos homens, diferente do sacerdote que levava dos homens até Deus. Abacuque parece que faz um trabalho duplo aqui, porque ele também intercede, ele faz essa função sacerdotal e recebe também a mensagem de Deus para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto do dia diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, sentença famosa, o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, verso 2 e 4. A síntese diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Então essa confirmação que no final Abacuque vai chegar. Deus vai dizer para ele que o justo viverá pela fé, pela sua fé, e ele vai declarar sua fé, mesmo nas incertezas, mesmo naquilo que poderia estar por vir, ele ia se manter fiel a partir daquele momento. O texto bíblico está em Abacuque 2, versículos 1 e 2. Façamos a leitura. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Os objetivos da nossa lição serão explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. Então estaremos no tópico 1, expondo essa estrutura e as informações que temos sobre esse livro, apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus e esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. Introdução da nossa lição. Esse livro Abacuque abre o seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Durante esse diálogo, uma grande descoberta teológica acontece: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada no passo de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Então vemos aqui também que Abacuque, ele indaga a Deus ali, ele tem as suas incompreensões, ele apresenta a Deus ali tudo aquilo que está ali lhe perturbando. E com isso, Deus vai apresentar a ele o seu plano, que Deus está no controle, que mesmo no silêncio Deus trabalha, e ele vai então declarar no final que ainda que a figueira não floresça, aquele texto tão bonito, tão cantado que os irmãos conhecem, ele vai declarar ali a sua plena confiança agora nesse Deus, Glórias a Deus. Abacuque é o título do nosso primeiro tópico, a sua vida. Então nós não temos muitas informações, o livro inicia o peso que viu o profeta Abacuque. Então, não dá muitos detalhes sobre a vida dele. E o que sabemos é por dedução. Então, extraímos algumas premissas do texto para poder induzir algo sobre a sua vida, ou sobre a época, como veremos daqui para frente. Seu nome significa abraço, aparece 2 vezes em toda a Bíblia, em Abacuque 1 e Abacuque 3:1. Não temos informações sobre a sua cidade de origem, profissão ou sua filiação. A literatura rabínica apoiava a ideia que ele fosse de origem sacerdotal. Então aí é uma informação extra-bíblica. Na Bíblia não vai dizer qual é a sua origem, qual é a sua cidade. Considerando que o texto bíblico apresenta diretamente como profeta, inferimos, também aí mais uma dedução, que ele fosse um profeta formado, reconhecido, talvez alguém que estudou na escola de profeta. Então vemos também em Amós, Amós vai dizer: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas Deus me tirou lá de trás do gado e
mandou profetizar, pronto. Mas Abacuque se apresenta como um profeta, né? Visão, peso que viu, né? O profeta Abacuque. Isso a gente vai encontrar também aplicado a Ageu, em Ageu 1, vai falar lá, profeta Ageu. E Zacarias 1, como estamos aqui na referência. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Então são homens que já, né, executavam, né, essa função, esse ofício. E por dedução, inferimos então que ele tenha estudado em alguma escola de profeta, né, tenha se formado ali em alguma escola de profeta, para ele, né, atribuir esse título a ele. O texto de Abacuque 3,19 também parece apresentar o profeta como um levita oficial, qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém. Então também uma informação que deduzimos, né? Porque lá no finalzinho, no último versículo do livro vai dizer, né, lá entre parênteses, né, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Então o último capítulo de Abacuque é um cântico e ele destina, né, para o cantor mor. Então é algo que a gente vê essa informação, essa sentença, né, nos Salmos, né? Então, ou ele era um levita ou um compositor, né? No sentido de que aquilo que ele escreveu, registrou, ia ser enviado para ser cantado, né, nos turnos lá dos levitas. Alguém poderia dizer, não, ele não é levita, porque Davi compunha salmos, mas não era levita. Então, são informações que a gente deduz, né? Então, ele pode ter sido da linha sacerdotal, pode ser um levita, ao que afirmamos que ele é profeta, né? Ele mesmo, no texto, já declara profeta Abacuque. A data que foi escrito. O profeta não cita nome de reis, sem essa referência histórica fica difícil especificar uma data. Então, quando cita algum rei, né, ou quando há alguma citação em outro livro sobre aquele profeta, fica mais fácil. Também podemos deduzir algo de quando foi escrito. Ao ler o livro, encontramos algumas informações que nos levam a propor uma dedução, uma possível data. Ele parece surpreso ao saber que Deus levantaria a Babilônia, os caldeus, para subjugar Judá. Sabemos que o livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, no ano 605 a.C. Então, por causa dessa informação de que Deus, dizendo a ele que ia mandar, né, os caldeus para ser justiça, né, para ser juízo ali, melhor dizendo, sobre Judá, então podemos, e da mesma maneira que ele se mostra surpreso, né, ele como pode, você vai mandar os caldeus? Então percebemos que o livro foi escrito um pouco antes, né, da primeira invasão da Babilônia, que é em 605. A Babilônia ela tem várias incursões sobre Judá, né? Leva uma leva, aquele primeiro momento ali vai levar Daniel, né? Então provavelmente nesse primeiro momento é que localiza, né, o período que o livro foi escrito, um pouco antes disso, porque ele ainda não tinha provado, né, dos babilônicos ali em sua terra, né, de alguma invasão dos babilônicos em sua terra. Então era algo novo para ele. Então provavelmente antes de 605 a.C. A estrutura e mensagem do livro. A profecia de Abacuque foi um peso para Judá, termo que indica uma sentença pesada entregue por meio de uma profecia. Então estudamos também no profeta passado, na lição passada, quando fala em peso, né, falávamos de Naum, né? Peso significa uma sentença já, né, para ser executada. Então, essa sentença seria pesada realmente sobre Judá. O peso que viu o profeta Abacuque, né, está lá em Abacuque 1. O oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Seu livro tem 3 capítulos e contém pelo menos 3 formas literárias. Tem o diálogo, tem os ais proféticos, né, em Abacuque 2, 6 a 20, tem os ais proféticos, e o último capítulo é um louvor, um cântico, ou um salmo, né? Foi escrito no hebraico mais puro e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações. Então, ele é uma leitura, né? Uma literatura rebuscada, cheia de metáforas. Como uma das referências citadas
Em Abacuque 1,8, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apresentam à comida. Né? Claro que os cavalos não eram mais ligeiros que o leopardo e nem eles voavam como águia. São metáforas e o livro é composto de muitas metáforas e comparações. O primeiro capítulo então do livro vai denunciar a apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. Né? Então, Abacuque ele é muito questionador. Né? Ele primeiro questiona até quando que Deus ia ver ali, né, aquela situação, aquela injustiça acontecendo lá em Judá, até quando, né? Então aí Deus vai dar a resposta e vai questionar de novo a Deus. Mas Deus vai mandar essa nação pior do que, mais injusta do que nós para nos castigar. Então ele tem esses questionamentos. O segundo capítulo vai apresentar, né, o plano de Deus, né? Deus vai revelar seus planos, né? O que ele ia, a justiça que ele também ia aplicar sobre a Babilônia. Então, diante dos questionamentos, dos novos questionamentos, né? Abacuque, Deus responde um, Abacuque faz outro questionamento. E o terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Segundo tópico, a crise do profeta. A maldade de Jerusalém. O profeta demonstra conformidade com o pecado que crescia vertiginosamente entre o seu povo. A violência, os atos de crueldade e a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Então, como nós já vimos em outros profetas, que denunciavam então sempre, né, essa injustiça, esse pecado, a idolatria. E Abacuque também está questionando a Deus, né, até quando que Deus ia permitir, quando é que Deus ia julgar, castigar esse povo. Mas é interessante que Abacuque parece que se esquece que ele está debaixo da casa, né? Está debaixo do mesmo telhado. E quando o telhado cair, ele também vai sofrer consequências. Mas ele está lá questionando, né? Ele vê que o ímpio não é castigado, vê que o ímpio está prosperando, né? Parece o salmista Asaf, né? Lá no Salmo 73. Então ele vai questionar a Deus por que eles estão ainda, não veem castigo sobre esses injustos, né? Sobre esses ímpios. Para o profeta aquela situação era insuportável. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada, né? Então, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Né? Abacuque 1:2. Então Abacuque ele pede pressa, né? Pede, Deus, eu tenho clamado, Senhor, né? Muda essa situação. Né? Então esse questionamento é comum também a cada um de nós. A gente vê muitas coisas acontecendo no mundo e questiona Deus. Né? A gente vai ver aqui, inclusive, algo semelhante que estamos vivendo, né? Em relação ao judiciário, né? O judiciário lá da época de Abacuque também era um pouco parecido com o nosso, né? Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos, contudo a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Abacuque 1:4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, o juízo ele era comprado, né? Havia suborno e o pobre, né? O menor sempre sofria, né? O prejuízo. O sistema judiciário judaico estava corrompido, a justiça prevalecia. Os anciões aceitavam o suborno e as testemunhas locais mentiam. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. Então, talvez hoje alguém esteja também clamando, dizendo, até quando, Senhor, vai acontecer essas coisas? Mas daqui a pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Né? Esse mundo, ele se arranja, né, a cada dia para o juízo, para a grande tribulação, na qual a igreja estará sendo tomada, e inaugura-se assim agora o juízo de Deus sobre essa terra. O profeta questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir. Quando vemos uma injustiça, somos levados a recorrer a Deus. Às vezes entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sensação de impunidade. Então Abacuque era semelhante a nós, né? Tinha as mesmas falhas, as mesmas fraquezas. Né? E ele entra em crise ali. Esses questionamentos,
Não era duvidando do poder de Deus, mas era pedindo pressa, né? Pedindo que Deus agisse logo. Seria esse questionamento uma murmuração perversa? Cremos que não. A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida seu caráter perfeito, né? Então a murmuração, eu vou culpar a Deus, vou dizer, Deus, você é o culpado. Mas Abacuque não está dizendo isso. Abacuque conhece Deus, sabe que Ele é justo, sabe que Ele é puro, seus olhos não suportam a injustiça. Abacuque está em crise, pensando assim, até quando eles vão prosperar, né? Abacuque faz o contrário, apela para a justiça divina no propósito de zelar para a imagem do Altíssimo. Ele podia não entender o agir de Deus, contudo, posteriormente comprovou sua confiança inabalável nas ações divinas, por mais contraditórias e paradoxais que pudesse parecer aos seus próprios olhos. Então, ele vai pedir que Deus aplique justiça, né? Que Deus derrame o seu juízo sobre Judá, mas depois, quando Deus diz, eu vou fazer assim e assim, aí ele fica perplexo, né? Falando, não pode. Como é que pode usar alguém mais ímpio do que nós para nos castigar, Senhor? Então, em Abacuque 2,4, na nova versão transformadora, diz o seguinte: olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Né? Então, em outra tradução vai dizer, né, que suas almas se incham nele, né? Mas o justo, porém, viverá pela sua fé. Nessa nova versão transformadora vai dizer aqui, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ou seja, quem é justo está guardado, né? Está com o coração, com a mente, né, ancorada lá em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espera nele, confia nele, e ainda que a terra se mude, né, ele não se abala. Louvado seja o nome do Senhor. Seus questionamentos apenas revelaram suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. Né? Então a gente não compreende. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente não entende, a gente se incomoda, a gente se apressa, como Abacuque. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar a vulnerabilidade e incompreensões de Abacuque. Deste modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz, mas a própria revelação de Deus. Né? Então, como diz a palavra do Senhor lá em Pedro, né? Nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana. Né? Então, pelo contrário, ele revela-nos as fraquezas de Abacuque e a revelação do que Deus ia fazer. Né? A profecia, a gente vê que não é fonte do coração de Abacuque. Pelo contrário, Abacuque queria outra coisa, queria diferente, queria que Deus agisse de outra forma. Mas Deus age da maneira que Ele quer e da melhor maneira possível. Né? Ele sabe o que é melhor e os caminhos dele são, né, inescrutáveis. Né? A gente não vai entender agora. O que Deus está fazendo agora a gente não vai entender, mas vai entender depois. Como Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. Né? Então Deus quer que a gente se derrame diante dEle, quer que a gente fale com Ele com sinceridade, né? Não é por vãs repetições, né? Como diz aqui em Mateus 6,7, né? E orando não useje vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Né? Então não são palavras bonitas que Deus quer ouvir. Deus quer que nós falemos com Ele, né? Que nós possamos entrar diante do trono da graça, nesse caminho que foi aberto ali pelo sangue de Jesus, e conversemos com Ele e apresentemos nossas falhas, nossas fraquezas, nossas, né, incompreensões, para que Deus possa nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus responde aos questionamentos, a resposta de Deus. Né? Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. Ele queria uma resposta, Deus deu. Agora ele vai ficar mais perturbado ainda. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande efeito. Então Abacuque, enquanto dizia até quando, ele queria apressar, né? Ele apressa-te, Senhor. Mas esse até quando não precisava ele dizer, porque Deus já estava trabalhando, Deus já tinha tudo planejado, né? Então o plano de Deus não falha. Então quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, como diz algumas canções, né? Os caldeus representavam a solução divina para aquela situação. Durante muito tempo os erros de Judá ficaram sem castigo, porém o juízo estava sendo instaurado. O profeta demonstrou não entender a ação divina, pois como poderia Deus usar uma maldade maior, Babilônia, para punir uma maldade menor, Judá? A crise instaurou no seu interior. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros?
ficará calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Para eles, os babilônicos eram perversos. E Judá era bom? Não. Mas ele dizia que Judá era mais justo, né? Na verdade, ele queria dizer que Judá era menos pior. Mas tanto Judá carecia do juízo, né? Eles há muito tempo estavam ali, né, desprezando a misericórdia de Deus, desprezando o favor de Deus, desprezando, né, a oportunidade de se arrependerem. Achavam muitas das vezes, não, nós temos o templo aqui, Deus nunca vai destruir Jerusalém, nós temos o templo. E aí vem agora o juízo. Abacuque fica perturbado, porque como é que pode deixar o perverso engolir aquele que é mais justo que ele? Então, para eles, Judá não merecia ser castigado por alguém que era mais injusto, mas também Judá era injusto. Era menos pior, né? Mas era injusto. E Deus ia castigar Judá e depois também a Babilônia não ia ficar impune. A fé como forma de vida. Aguardando uma nova resposta. O profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia estar decidido em punir seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Ao saber do plano divino, ele entrou em crise, se assustando com o juízo que viria. Para Abacuque, o povo de Judá não era tão mau quanto a nação executora do juízo, né? Os ímpios babilônicos. Então ele achava que o povo não era tão mau. Mas agora há pouco ele estava dizendo, até quando, Senhor? E agora ele está dizendo que o povo não era tão mau. Então, como poderia Deus fazer vistas grossas os pecados da Babilônia para simplesmente castigar os pecados de Judá? Então, Deus não ia fazer vista grossa. Deus ia castigar Judá, usar a Babilônia, a espada da Babilônia, mas na sequência Deus também ia castigar a Babilônia. Só que ia ter que cumprir ali o tempo que agora do castigo de Judá, que seriam 70 anos no cativeiro. Mas depois já estava tudo programado. Desde Isaías já estava profetizado que o servo do Senhor, Ciro, né, o medo persa, ia vir para libertar e para voltar a reconstruir de novo o templo, voltar a reconstruir Jerusalém. Então, os planos de Deus são perfeitos, né? Então ele pensava que a Babilônia ia ficar sem castigo, ia ficar impune. O profeta entrou em um ciclo de questionamento por não conseguir entender os planos de Deus. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com sua rede, ou Deus colocaria um fim naquela situação? Aí Abacuque 1,17, na nova versão transformadora, diz: deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Né? Então são os questionamentos de Abacuque. Confiante na nova resposta divina, né, ele se preparou para ser erguido por Deus. Então ele vai agora no capítulo 2, né, vai subir na torre de vigília para ouvir a resposta. O profeta permaneceu vigilante no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Né? Então ele ia ficar em prontidão, esperando agora ouvir a resposta de Deus à sua queixa. Né? Ele está se queixando. O juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. Abacuque 2,3. Aí Deus vai falar com ele, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então, é claro que a visão seria para daqui a 70 anos, porque o povo ia ser subjugado, ia para o cativeiro, ia pagar o preço lá, sarar da idolatria, né? Que Israel só sara da idolatria depois do cativeiro babilônico, para depois Deus aplicar a visão que ele estava vendo agora. Eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus estava dizendo, vai passar por tudo isso, demora um pouquinho, mas o justo vai viver pela fé. Como diz lá em Jeremias 29, né? Deus dizendo, ó, Jeremias mandando carta para o povo que estava já lá no cativeiro, né? Já, logo após se cumprir, né, a promessa ali da Babilônia chegar e levar o povo cativeiro. Aí Jeremias está lá escrevendo carta para o povo dizendo, né, bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de bênção, né, não pensamento de maldição, então pensamento de prosperar. E Deus ainda manda dizer, ó, case seus filhos, né, suas filhas, porque vocês vão ficar aí por um tempo. Então o que acontece? Né, a visão era para um tempo determinado, ainda que tardasse, certamente viria. O profeta deveria esperar independente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria.
a nação ímpia fracassaria. Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. O justo não deve se guiar pelas causas aparentes, antes deve viver pela fé. Em Gálatas 3,11 diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então essa máxima, ela nos acompanha, né? Porque ela é o lema que moveu ali o coração dos reformadores, né? Que nós vivemos pela fé, porque pela lei ninguém se justifica. A nova resposta de Deus, continuando no fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus é justo. Ele fez questão de mostrar para o profeta que conhecia os pecados da Babilônia, pois eles embriagavam-se como um vinho, eram soberbos e possuíam uma sede insaciável por conquista. Consideravam-se superiores às demais nações, movidos por esse complexo de superioridade, mostravam-se insaciáveis em suas conquistas, espalhando a morte e a tragédia por todos os lados. Né? Dizia que o Deus dele era a força, era o braço. Né? Deus sabia de tudo isso, e no momento certo trataria com eles. O desafio do profeta era crer na mensagem e esperar a sua realização. Terceiro subtópico, o triunfo da fé. O profeta exaltou ao Senhor, evidenciando sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para Judá e Babilônia. Demonstrou temor e expectativa. Né? Da mesma forma como Asaf, né, acalma o coração dele quando entra no templo, agora Abacuque também acalma seu coração quando Deus responde a ele. Clamou com ímpeto pedindo que Deus avive a sua obra. Avivar não é utilizado como sinônimo de reavivar, ou que Deus faça o que se fez no passado. O sentido do texto é para Deus preservar a vida por meio de uma obra ativa e intensa ao longo do tempo. Né? Então, na ira, lembre da misericórdia. Então, Abacuque está dizendo para que o Senhor preservasse eles, né? Mantivesse eles ainda vivos, que eles não se acabassem. Né? Então, esse avivar tem esse sentido, para que Deus preservasse a vida do povo. Em sua oração, o profeta apresenta traços característicos de uma fé sólida e um respeito profundo pela soberania de Deus, ao afirmar que no dia da angústia confiará no Senhor, pois em breve os babilônios também experimentariam o juízo divino. Em Abacuque 3,16 diz: Estremeci por dentro quando vi isto. Meus lábios temeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Na nova versão transformadora. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé, né? Como Daniel viveu pela fé, né? Ananias, Azarias, Misael, né? Como Ezequiel viveu pela fé, todos foram preservados. Passaram pelo cativeiro, mas foram preservados. Deus, né? Jeremias passou por toda a guerra, mas Deus guardou ele. Baruque, né? Então o justo viverá pela fé. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus, a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Quando uma nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam. Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que a circunstância. Em Abacuque 3,17 diz: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque não estava dizendo ali algo hipotético, ele estava dizendo que é algo que ia acontecer, mas mesmo assim ele ia se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Concluindo, o justo vive pela fé. A declaração de Abacuque tornou-se pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina e na Idade Média, quando Lutero representou a confissão essencial da reforma protestante. Então, que maravilha, né? A partir do momento que Abacuque começa a levantar ali seus questionamentos, aquilo que perturbava a sua alma, Deus traz para ele maravilhosas revelações e essa afirmação de que o justo vive pela fé. Amém? Isso permeia toda a história, nos alcança nos nossos dias. Estamos aqui pela fé aguardando a volta do Senhor Jesus.
né? Fé que significa fidelidade, significa confiança no Senhor. Amém? Então, graças a Deus por essa maravilhosa lição. Aleluia. Na próxima lição vamos falar sobre o profeta Sofonias. O dia do juízo está chegando. Oh, glória. Aleluia. Então vamos agradecer ao Senhor por essa lição. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos que desejarem ter material, o link dos slides em PowerPoint e em PDF na descrição do vídeo. Compartilhe para que esse material chegue a outros professores. Amém? Maravilhoso Deus, somos gratos por essa lição, Senhor, que o Senhor possa continuar guardando os jovens, Pai, despertando, Pai, que eles possam ter essa fé viva, Pai, essa confiança inabalável no Senhor. Ainda que não compreendamos as circunstâncias, ainda que não entendamos, Pai, os Teus propósitos, mas que esperemos no Senhor e que nos alegremos no Deus da nossa salvação. Abençoa, Pai, os alunos da escola dominical, os professores, superintendente, tesoureiros, Pai, pastores, todos aqueles que estão imbuídos nessa obra. Continua, Pai, dando uma bênção espiritual a cada um para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.